Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui. Bem-vindos ao Sábado 14. E hoje bora falar de Extermínio, a Evolução. O terceiro filme que foi lançado quase que 28 anos depois do lançamento do filme original de 2002 e que promete ser o início de uma trilogia, dirigido pelo diretor do original. Esse filme era um sonho de muitos fãs do gênero terror, mas especificamente para quem gosta de filmes de zumbis, porque o original e a sequência são criativos em sua proposta de zumbis. Aqui não são exatamente mortos-vivos, mas sim pessoas que foram infectadas por um vírus da raiva altamente contagioso. Depois de Extermínio de 2002, os filmes de zumbis tiveram uma modelagem, trazendo alguns zumbis mais maratonistas, talvez mais inteligentes e não necessariamente mortos-vivos. Como, por exemplo, eu posso citar aqui o filme REC, que é um sucesso, que não se trata de zumbis, mas sim de infectados. Eu não estou dizendo que REC se inspira em Extermínio. O que eu estou falando é que o que a gente viu em REC com relação aos zumbis não é exatamente uma novidade, porque a gente já viu anteriormente algo similar com Extermínio. Então, depois do lançamento do segundo filme, que se eu não me engano foi em 2005, existia muita expectativa sobre o terceiro filme, que era prometido, mas nunca saía do papel. Foi então esse ano, em 2025, que foi lançado o terceiro filme. E, gente, aqui não vai ter spoilers nesse momento. Quando tiver eu vou falar. Mas desde já eu falo que o filme me decepcionou porque ele não é exatamente o que eu esperava. E eu tinha muita expectativa para esse filme. Não que ele seja ruim, não é isso. É só que ele não atendeu às minhas expectativas que estavam lá no alto, principalmente por causa do trailer, que me impactou muito. Eu achei o trailer incômodo. Alguma coisa do trailer me incomodou. Talvez o fato de eu voltar a ver aqueles infectados com aqueles olhos vermelhos que não paravam de vomitar sangue. Ou seja, talvez pela música, que é muito incômoda, agonia. É uma música que atinge a alma de tão bizarra que ela é, né? Eu não sei, eu só sei que faltou alguma coisa em Extermínio 3. É até difícil dizer como é a história do filme sem dar spoilers. O que eu posso dizer é que a história segue uma comunidade que vive numa ilha próxima à Escócia, sendo que todo o Reino Unido está em quarentena por causa desse vírus e ninguém pode sair da quarentena. Então o povo daquela ilha tenta sobreviver a essa realidade deles 28 anos depois do início da infecção. E aí a gente vê tudo através da óptica de Spike, que é um garoto que vive naquela ilha, sempre viveu ali, mas pela primeira vez vai ter o contato com o continente, onde ele vai ver o que existe naquele continente de fato. E em meio a tudo isso nós temos algumas tramas familiares que vão se desenvolvendo. E é isso, gente. Se tratando de 28 anos depois, faz sentido aquela comunidade, a forma de como eles vivem, e eu diria até que é de uma forma pacífica. Parece que não existe ameaças diferentes dos infectados. E isso eu percebi em algumas falas, como por exemplo, uma das líderes daquela ilha lá, daquela comunidade, fala assim pro Spike: quando você sair, você pode voltar a hora que quiser, mas se você se perder, ninguém vai atrás de você. Então dá a entender, de certa forma, que qualquer pessoa que não é infectada é bem-vinda ali. Eu não sei, me pareceu isso, sabe? Parece que não tem ameaça humana. Apesar deles citarem isso, não é o que se vê nesse filme em específico. E tá, gente, eu acho que eu vou falar aqui com spoilers, porque o que eu quero falar mesmo tem spoilers. Então, bora lá pro spoiler.
É interessante que ao longo desses 28 anos foi identificados alguns tipos de zumbis, como aqueles que se rastejam e os alfas. É legal esse conceito, mas eu acho que, não sei se foi o trailer ou a gente mesmo estava criando uma expectativa muito grande em cima, principalmente dos alfas, achando que eles eram uma grande ameaça, quando na verdade eles são nada, eles não são uma ameaça de verdade. Na verdade, o filme não tem uma ameaça grande. São os zumbis, os infectados como a gente conhece, e pra ser sincero, eu acho que um dos maiores tiros no pé desse filme é tentarem humanizar os infectados. Eles não são tratados como uma ameaça para os seres humanos. Eles são tratados como criaturas animalescas que são totalmente irracionais. É isso. E eu não gostei desse conceito. Eu acho que eles foram para um lado totalmente surreal. E, gente, pra mim é sério. O auge desse tema é quando uma mulher dá as mãos para ajudar uma infectada a dar à luz. E a infectada corresponde, dando as mãos. A infectada e a humana normal se dão as mãos. Aí eu olhando, que diacho é isso já? Fiquei totalmente descrente com o que eu tava vendo ali. Foi o auge do cúmulo desse filme pra mim. O peso de um infectado foi totalmente diminuído. Não existe mais medo do infectado, existe mais pena nesse filme. Eu vendo os infectados ficava com pena deles e não com medo. Diferente dos dois primeiros filmes, que era assustador, aqueles olhos vermelhos, aquela brutalidade que eles tinham. Em certa parte, os infectados me lembraram os humanos do filme O Planeta dos Macacos. Todo mundo ali animalesco, tentando sobreviver, uma coisa bem bizarra. Além de que o filme meio que contradiz o que a gente viu nos filmes anteriores. No primeiro filme, por exemplo, é dito que os infectados morriam de fome porque eles não raciocinavam, não procuravam por comida. Eles apenas coexistiam ali e atacavam tudo até ficar fraco e morrer. Aqui não, os zumbis já se alimentam e existem aos montes. Ignoraram também todo o conceito do segundo filme, que mostrou que os infectados morreram e que o Reino Unido estava limpo até começar a segunda infecção. Então, sei lá, eles ignoraram totalmente o segundo filme. Pra mim seria melhor se o filme se passasse 28 meses após a infecção do segundo filme e o termo evolução fosse dado a esses infectados, porque como a nova infecção se originou de uma mulher que tinha um sangue forte, que até então era imune ao vírus, o vírus sofreu uma mutação e os infectados passaram a raciocinar um pouco mais, podendo se alimentar, por exemplo. Para mim faria mais sentido dessa forma, porque foi o que a gente viu no segundo filme e abrangia um pouco mais a história. Mas não. Eles simplesmente jogam essas ideias e a gente tem que acreditar nisso e ignorar o que a gente viu lá no primeiro filme e no segundo também. Outro problema que eu tenho com esse filme é todo o plot envolvendo o Spike, o garotinho. Na primeira vez que ele sai da ilha e vai pro continente, é para provar que é homem, que é macho e tal, junto com o pai. Ele não consegue acertar nenhum tiro nos zumbis, nos infectados. Aí ele volta para a comunidade, onde o pai enaltece ele, dizendo mentiras, chateando ele, mostrando um pouco mais desse conceito de mentira, né? E quando ele volta pela segunda vez para o continente, dessa vez com a mãe doente, para tentar ir até o médico arranjar uma cura para a mãe, ele já virou o Gavião Arqueiro da Marvel, acertando todos os tiros, não tem medo, tá protegendo a mãe, que é uma pessoa que ora tá sã e outra não. E é uma loucura, porque a gente vendo a situação do vírus, de como o garoto agiu na primeira vez, parece até um plano suicida.
Só que ele muda da água pro vinho em um dia. E é difícil de engolir que o Spike tenha mudado tanto. Muita gente diz, ah, mas é a motivação. Da primeira vez que o Spike foi com o pai, foi pelo motivo errado, que era provar ser homem. E na segunda vez é para salvar alguém que ele ama. Então a motivação é mais forte. Mas isso pra mim é complicado, porque o fato dele estar motivado nessa segunda vez não significa que os perigos foram anulados. O fato de eu querer tanto uma coisa não significa que eu vou melhorar minha mira, não significa que eu vou deixar de ter medo. Parece que é o que acontece. A motivação do Spike mudou porque agora é uma coisa genuína e é forte. Significa que ele vai melhorar na mira, significa que ele vai deixar de ter medo. São coisas difíceis de controlar e que um garoto de 2 anos não vai controlar, gente. Vamos ser sinceros. Então eu não engoli isso. E o que me deixa com mais raiva é que a mãe dele sabia o tempo todo que tinha câncer, ficou com medo de contar pra ele, não tinha coragem de contar pro garoto, pro filho. Então ela preferiu deixar ele ir para um plano suicida, onde ele tinha milhares de chances de morrer, onde todas as vezes que ele sobreviveu foi por pura sorte, porque aparecia alguém para ajudar de última hora, e tudo isso para nada. Ela podia ter evitado todo o filme se ela tivesse contado a verdade. E o pai, totalmente negligente ali, que de gente legal se tornou um vilão, deixou o filho à própria sorte, não foi atrás e ficou por isso mesmo até o final. Ah, Luciano, mas é que existe aquela lei. Se ele vai para o continente, ninguém pode ir atrás. Sim, mas o pai pode ir atrás. Ele é livre. Ele só não pode, acredito eu, que pedir para os amigos, para outras pessoas irem com ele. Mas ele podia ir. Então, eu vi muito problema aqui, muito mesmo. Eu diria que as melhores partes do filme são 3 específicas. As perseguições com os zumbis, que é legal. O momento em que aparece o sueco, o soldado sueco, que é muito engraçado, é hilário. Eu achei interessante ver a interação do garoto que não conhece a tecnologia com ele. É muito interessante. É uma pena que esse sueco durou pouco no filme. E quando aparece o médico, que é interpretado pelo Voldemort, que tem muita personalidade, muito carisma e um conceito muito interessante sobre a morte. E sobre esse médico tem uma coisa também que me incomodou, que é assim, ele vive isolado lá no continente e todo mundo fica falando lá na ilha. Esquece isso, esquece o médico, porque ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. E quando é revelado o que ele fez, a gente pensa, é isso? Não vi nada demais. Se tratando de um apocalipse zumbi, onde o cara estava apenas queimando os corpos de mortos que possivelmente eram infectados, cadê o horrível, o horror? Fala sério, gente. Então, teve muito problema, muita coisa ruinzinha nesse filme que eu não gostei e por isso me decepcionou. Se o roteiro fosse meu, eu faria um filme 28 meses depois dos eventos do segundo filme, com a evolução da infecção e desses infectados invadindo a ilha. Então tendo ali um novo surto, onde os sobreviventes da ilha da primeira infecção têm que sobreviver a essa segunda onda. Pra mim seria melhor, sinceridade. Mas é isso. E o pior pra mim foi o final, gente. Que final tão louco foi aquele? Parecia que de repente apareceu ali os personagens de cabelo colorido que a gente vê daqueles desenhos, aqueles animes. Do nada, lutando karatê contra os infectados. E eu, que é isso? Acabou o filme, o que é isso? Loucura. E o filme acaba dando plot para uma continuação que vai ser lançada, parece que no início do ano que vem, né? Então lá vai a gente ter que esperar aí o resto do ano para poder ver o que acontece. Não gostei, porque é tão fora da casinha, sabe? É uma coisa tão bizarra que pra mim fugiu muito
do extermínio. O primeiro filme era tão simples, era 4 pessoas tentando sobreviver a uma Inglaterra, a um Reino Unido devastado pela infecção. O segundo filme é a tentativa de reconstrução do Reino Unido. Esse filme é uma autodescoberta do Spike. E para mim o termo evolução é isso. Se torna a evolução do menino ao se tornar um homem quando vai para o continente e descobre a realidade, tendo um novo objetivo, que é tentar salvar a mãe de uma doença que até então ele não sabe o que é. Mas eu, a priori, já imaginava que era Alzheimer, mas depois eu já sabia, é câncer, não tem jeito. Então, é isso, gente. Eu fiquei decepcionado, não é nada do que eu esperava de Extermínio. Tiraram a força dos zumbis, colocaram um dramalhão que é justo, o primeiro Extermínio já era assim, mas focaram tanto nisso, esqueceram tanto que a gente queria ver, que são os infectados, que são cenas de terror, que ficou chato. Pra mim, decepcionante. É isso. Então, já não tenho expectativa nenhuma pro próximo filme. Bora ver aí o que vai vir, né? Então é isso, gente. Extermínio 3 é uma decepção. É uma porcaria? É uma bomba? Não, não é. Só não atendeu as minhas expectativas, dada a empolgação que eu tinha, dado ao que ele é uma sequência de 2 ótimos filmes, principalmente do primeiro, e ao trailer que realmente me impressionou. É isso, gente. Vocês já viram esse filme? O que vocês acharam dele? Vão aí e comentem, tá certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!